Começa agora, senhoras e senhores, esta aqui é a edição de número 19 do Top Rope Raid, esse retorno agora com o nosso conteúdo, o nosso, entre aspas, novo, mais velho conteúdo, mas enfim, isso aí quem acompanha o programa já sabe. E bom, galera, hoje a gente vai estar trazendo giro de notícias, a discussão da semana, o NBO recomenda, vamos ter uma participação especial aí na discussão da semana. Então, sem mais delongas, confiram aí o programa desta semana. E para começar, vamos logo com um giro de notícias. Algumas das notícias são atualizações sobre o motivo das últimas demissões na TNA. Com relação às demissões de Gunner e Samuel Shaw, de acordo com o PW Insider, ambas as demissões foram decisões tomadas pela própria companhia de Nashville. O motivo seria porque a TNA não tem nenhum plano atual para eles, e teria feito isso com qualquer outro wrestler que tivesse, vamos colocar assim, entre aspas, avulso no plantel deles. Apesar do contrato de Shaw ter sido anunciado como um, entre aspas, novamente, contrato de vários anos. Isto não impediu que o mesmo fosse liberado do seu contrato pela empresa. Mesmo a TNA não tendo nenhum plano para os dois, ainda é relatado que os dois podem retornar em algum momento, quando a empresa de Nashville estivesse em necessidade de wrestlers. Chyna quer fazer as pazes com a WWE. Após a aposta nas mídias sociais, Chyna lançou um vídeo em seu canal ontem, onde pede a Triple H e Vince McMahon para ter uma reunião com ambos e fazer as pazes com eles. Chyna disse o seguinte: "Eu fui aos escritórios da WWE para tentar discutir questões pessoais com Triple H e Vince McMahon, e eu gostaria de abrir um diálogo para resolver essas coisas. Vince, Hunter, poderiam ter uma reunião comigo para enterrar esta guerra?" Disse Chyna, no vídeo. Vale a pena lembrar que recentemente Chyna acusou o Triple H de ter agredido ela no fim da relação entre eles, relação sentimental entre eles, né? Triple H negou as acusações e Sam Waltman, conhecido também como X-Pac, ex-noivo de Chyna, afirmou que ela admitiu para ele que as acusações eram falsas. A Chyna ainda ponderou: "Enquanto a minha relação com a WWE e Hunter, posso dizer que foram os melhores dias de minha vida e tive muitas oportunidades. Estou muito agradecida com ele. E é por isso que tenho tanta vontade de ser induzida ao WWE Hall of Fame", ela declarou ainda. Chyna tem trabalhado num documentário sobre ela, que o documentário é intitulado A Reconstrução de Chyna. E talvez esse seja um dos motivos para a reaproximação com a WWE. Óbvio que ela já deixou meio claro que ela está interessada no Hall of Fame, então esse é um outro motivo, né? Mas enfim, aí mais atualizações a gente vai estar trazendo no NBO conforme o tempo. Agora uma nota meio triste: faleceu esta semana o The Nature Boy Buddy Landel. Faleceu aos 53 anos de idade no dia 22 de junho, um dos carregadores da alcunha The Nature Boy, no caso Buddy Landel, que atuou por vários territórios da NWA, além de ter feito parte da WCW e até competindo pela WWF. De acordo com o PW Insider, Landel estava envolvido em um acidente de carro neste fim de semana e voltou para casa, onde seria encontrado já inconsciente no dia 22 por sua esposa, que revelou a morte do mesmo. Ainda estamos buscando alguns detalhes sobre essa questão da morte e tal, o real motivo, mas tudo leva a crer que o acidente de carro que ele sofreu no fim de semana é um dos fatores principais. Landel foi treinado pelo The Nature Boy, nesse caso agora o original Buddy Rogers, e carregou esta alcunha por um bom tempo, e chegou até a vencer um World Championship no wrestling, foi na Smoky Mountain Wrestling. Além de ter protagonizado a Batalha dos Nature Boys, vamos colocar assim entre aspas, junto de Ric Flair também na World Championship Wrestling. Buddy Landel chegou em 95 à WWE após o seu trabalho na já citada Smoky Mountain, mas uma lesão no joelho acabou prejudicando sua jornada na empresa. Em agosto, Landel teria completado 53 anos de idade, e todos nós da equipe do Top Rope Radio, tanto do NBO Wrestling, deixamos nossas condolências aos familiares e amigos de Landel. Lucha Underground interessada em nomes da Evolve. De acordo com o Wrestling Observer Newsletter, os oficiais do Lucha Underground têm discutido em ter a estrela indie R-Fox para fazer parte do seriado. Os oficiais queriam tanto o próprio R-Fox como o Rick Song para o começo da série, mas ambos estavam sob contrato com a Evolve. Fox, no caso, não está mais sob contrato com a empresa e poderia chegar em breve.
A Evolve não queria liberar mais nenhum talento ao Lucha Underground, a não ser por uma quantidade significativa de dinheiro, algo que a produção já tinha feito com Ricochet, para que o mesmo fizesse o personagem de Prince Puma. No entanto, eles tomaram a decisão de não fazer isso mais com nenhum lutador, pois só chegaram a esse ponto com Ricochet, pois queriam que ele fosse a grande estrela da companhia. Vale ressaltar ainda, na parte de R-Fox, que o mesmo fez sua estreia na Ring of Honor durante o Aftershock Tour deste dia 20 de junho, que foi no sábado agora. E isso pode ser uma pedra no caminho dos oficiais do Lucha Underground. Mais informações conforme o decorrer dos dias no NBO Wrestling. E com relação ao Lucha Underground, alguns talentos da série estão preocupados com a próxima temporada. Os lutadores que estão sob contrato com a Lucha Underground supostamente não têm ouvido nada de oficial sobre o próximo conjunto de gravações de TV para o seriado. Muitos desses talentos estão começando a trabalhar em reservas para agosto e setembro, isto em eventos independentes no caso. Pois assim que o Lucha Underground reiniciar, a série recebe prioridade para qualquer um que esteja sob contrato com eles. E eles gravam geralmente em fins de semana, quando a maioria das promoções indie fazem shows. Há uma grande quantidade de talentos que estão um período, entre aspas, de molho por causa disto. A palavra que está circulando na IWC era a de que a próxima temporada aconteceria em outubro, e por isso os talentos estariam reservando datas nos meses de agosto e setembro. Porém, ainda teriam de ter uma confirmação do início da nova temporada, para que pudessem ir com certeza agendar estes eventos independentes. A próxima notícia aqui é Ken Shamrock sendo induzido ao WWE Hall of Fame. Em uma recente edição do Wrestling Observer Radio, Dave Meltzer foi perguntado se um dia o ex-Intercontinental Champion Ken Shamrock seria induzido ao WWE Hall of Fame. Em resposta, Meltzer disse que ele não espera que isto aconteça, pois a empresa de Stanford não o vê como uma de suas lendas. Vale lembrar que em novembro do ano passado, Ken afirmou em uma entrevista que ele merecia estar no Hall of Fame. Ken Shamrock disse o seguinte: sinto que eu definitivamente mereço estar no Hall of Fame deles no caso da WWE, com base nas coisas que eu fiz enquanto estava lá, sendo capaz de mudar esse esporte juntamente com outras pessoas. Sinto que ganhei esse direito com base no que eu era capaz de fazer lá em um curto espaço de tempo. Aí agora vocês comentem aí no vídeo se vocês querem ou não, ou se ele merece ou não estar no Hall of Fame. Passando aqui, já estamos chegando ao final. Tyson Kidd ficando fora dos rings por 14 meses após lesão. Na última edição do Wrestling Observer Radio, Dave Meltzer também afirmou que Tyson Kidd, que se lesionou em uma dark match contra Samoa Joe há uns tempos atrás, irá passar por uma cirurgia no pescoço, e o mesmo disse que a lesão atual de Kidd lembra muito as de Stone Cold Steve Austin e Edge, que acabaram por adiantar o retiramento de ambos da competição nos rings. De acordo com Meltzer, Tyson deverá ficar de fora por cerca de 14 meses, 1 ano e 2 meses por aí. Aí mais informações a gente vai trazer conforme o tempo no NBO Wrestling mesmo. E a gente já tem grandes combates confirmados para o próximo iPay-Per-View da Ring of Honor. Já estamos em uma nova fase na Ring of Honor, agora com Jay Lethal como Raw World Champion e ainda como Raw World Television Champion. E novos desafios já aparecem não só para ele, mas também para os Ring of Honor World Tag Team Champions para o próximo iPay-Per-View da empresa, o Death Before Dishonor, edição de número 13, que acontecerá no dia 24 de julho e você poderá acompanhar todos os detalhes no NBO Wrestling. A gente já tem 4 combates confirmados, que são Jay Lethal vs Roderick Strong pelo Ring of Honor World Championship, T-Addiction vs War Machine vs Redragon vs The Kingdom pelo Ring of Honor World Tag Team Championship, Cedric Alexander vs Moose, Ace Age vs Adam Page. Vale lembrar que ainda tem mais 2 combates que estão sendo rumorados aí. Esses seriam Dalton Castle vs Silas Young e o outro seria BJ Whitmer contra Steve Corino. Mas isso aí a gente vai trazer com mais detalhes no NBO Wrestling também. Dolph Ziggler deixando a WWE em breve. Nos últimos meses surgiram especulações que há algum tempo Dolph Ziggler não está satisfeito dentro da WWE. E ao que tudo indica, esses rumores não estão longe de terminar, visto que fontes internacionais afirmam que Ziggler irá deixar a empresa após o término de seu contrato, algo que irá acontecer dentro de alguns meses. Durante um episódio recente do MLW Radio, o ex-escritor da WWE, Kurt Bauer, comentou sobre os rumores e chegou a comparar a situação de Dolph com a de John Morrison.
Bauer disse o seguinte: o contrato de Dolph Ziggler irá terminar em alguns meses, e ele já deixou claro de maneira informal que, a menos que receba um grande push, ele poderá sair da empresa assim como fez Mundo. Mundo, no caso, ele se referindo a John Morrison. Esta maré de rumores começou pouco antes do combate de Ziggler com Sheamus no Extreme Rules deste ano, onde o mesmo deixou uma mensagem de agradecimento aos fãs, isso em um tom de despedida. E estes rumores têm crescido cada vez mais desde então. E agora, para encerrar esse giro de notícias, a gente tem a seguinte informação: a WWE tentando contratar grandes nomes da Ring of Honor. Segundo fontes internacionais, a WWE estaria interessada em contratar Moose, Adam Cole e Jay Lethal da Ring of Honor, bem como o agora ex-TNA Gunner. A empresa queria trazer Moose como atração do Tough Enough, mas não lhe garantiram que seria oferecido um contrato caso a estrela da Ring of Honor não vencesse o seriado, embora tivesse sido oferecida a possibilidade disto. Porém, Moose revelou recentemente que ele assinou um novo contrato com a Ring of Honor, o que assumidamente o tira das contas da WWE. Com relação a Adam Cole, já mostrou grande interesse em chegar à empresa de Stanford, e de todos os nomes rumorados, talvez seja a contratação mais possível para a WWE no momento. Já Jay Lethal está aparentemente próximo do fim de seu contrato, sem que tenha tido alguma oferta de renovação do acordo. Com isso dito, como é de conhecimento de todos, ele acabou de vencer o Raw World Championship, se tornando o campeão do mundo da empresa, junto com o Television Championship da Ring of Honor. Sendo que alguns acreditam que a Ring of Honor deu o título a Lethal com o objetivo de uma renovação de contrato, pois a empresa tem planos de longo prazo no main event para ele, caso assine um novo contrato e permaneça na empresa. Em relação a Gunner, o que se sabe é que não partiu dele a decisão de deixar a TNA, o mesmo valendo para Samuel Shaw. A razão certa ainda não se sabe para a saída de ambos da empresa de Nashville, mas eles não pediram para sair, e sim John Gavrick que os dispensou, isso gerando o interesse da WWE com tudo isso. Bom, e é assim que a gente encerra o primeiro bloco do Top Rope Radio com esse giro de notícias. Não saiam daí, o segundo bloco vem já já com a discussão da semana. Fiquem aí. Bom, é isso, galera, voltando aqui com o segundo bloco do Top Rope Radio desta semana, edição número 19. E bom, vamos à discussão da semana. Essa semana a gente vai discutir um mundo mais virtual, o mundo dos games. Agora com a chegada do WWE 2K16, ou 2K16, se vocês têm modismo em inglês, né, mas enfim. Com essa chegada tem agitado muito a galera que curte os videogames, tanto nova quanto antiga geração, Xbox 360, Xbox One, PS3, PS4, enfim. E nessa semana a gente tem um convidado especial, é o Matheus Alves do canal Mats Gamer BR. E aí, Matheus, tudo bom? Opa, e aí, tranquilo? E aí, belezinha. E também nós temos os nossos analistas, os especialistas em análise de sempre, que é o Guilherme Cruz. E aí, Guilherme, beleza? E aí, tudo belezinha? Vamos para mais um cast. E também o Diogo Rodrigues. E aí, gente, senhoras e senhores, bem-vindos. Ritualzinho padrão. Queime qualquer coisa, põe taca fogo lá. Vamos lá, toca o cast. Bom, vamos começar aqui, já que eu já citei este jogo, que vai ser lançado em breve, coisa e tal. Vamos comentar um pouco mais sobre o WWE 2K16. O que vocês acharam dos anúncios do roster até o momento e a questão desse menu que saiu pela internet? Aí você acha que esse menu é verídico? E até agora o que vocês acharam desses anúncios? Então acho que é o seguinte, vou começar falando aqui, beleza? Beleza. Então vamos lá. Bom, do roster que foi lançado até agora, então a gente tem o Daniel Bryan, o Dean Ambrose, o Seth Rollins, o Bad News Barrett e, se eu não me engano, a Paige, né? Que foram os anunciados.
Inclusive, eu até tenho aqui junto comigo, porque eu até fiz vídeo falando sobre isso, eu tenho aqui a imagem dos anunciados. E, além deles, tem o Finn Balor também, que é a grande surpresa aí, né? O mais novo membro do roster. Bom, inclusive eu até comentei algumas coisas de alguns dos lutadores que eu espero que venha nesse roster. Eu acho que os próximos... algo que eu espero realmente é que volte o Sin Cara e junto com ele o Kalisto, né? O Lucha Dragons esteja presente no roster. Alguns lutadores do main roster também, acho que o New Day poderia já vir atualizado, Los Matadores também, o The Ascension também já dentro do main roster, e alguns outros, né? Mas é gente pra caramba, né? Superstar do NXT, a gente precisa ver qual vai ser o modo de jogo este ano pra gente saber quais vão ser os outros superstars. Então, se a gente vai ter alguma lenda, se vai ter 2K Showcase de novo, se vai funcionar do mesmo jeito que o jogo passado, ou se nós vamos ter um jogo totalmente diferente, né? Com Road to WrestleMania ou algum modo de jogo específico pra esse novo jogo. Sobre o menu, cara, eu acho que é fake, hein? Eu acho que ainda não tem confirmação. Eu não vi... Quando o jogo do 2K15 esteve na Gamescom na Alemanha no ano passado, surgiram muitos vídeos na internet, mas esse ano o jogo não estava disponível na E3 para gameplay. Então a gente não viu nada de jogabilidade, a gente não viu nada de mecânica, não viu o que tinha em demo. Então a gente vai ter que esperar realmente os próximos anúncios. Eu, por exemplo, pro meu canal eu trago apenas eu trago vídeos falando o que eu acho, mas quando é algum anúncio, alguma coisa, eu trago apenas o que sai de oficial na fanpage da 2K ou no próprio site da WWE. Então eu acho que em relação a esse menu aí, eu acho que a gente devia esperar. Até porque já saiu muita coisa de menu, de possível roster, então acho que esperar mais um pouquinho não vai matar ninguém. Cara, eu também acho que esse negócio, eu acho que não é real aquele menu, me parece mal acabado, sabe? Se for aquele ali mesmo, acho que eles vão ainda dar uma melhorada, dar uma suavizada, digamos assim, nele. E acho legal essa questão de já ter confirmado o Finn Balor, já quer dizer que a gente vai ter lutadores do NXT para as duas plataformas, né? Como foi no 2K15, a gente teve o NXT mais centrado para a geração passada, 360 e PS3, e uma coisa diferente para a nova geração, né? Agora eu acho que vai ter um negócio mais não igual para cada uma, mas eles vão dar uma equilibrada entre as duas, vão deixar mais parecido, sabe? E a gente tem que esperar pra ver como é que vai sair. Espero também, como o Matheus disse, ter aí caras como os Lucha Dragons, como os New Day, que a WWE peca bastante em alguns caras, soltando o jogo com eles diferentes. Por exemplo, acho que no desse ano tinha o Cody Rhodes, mas só que ele já tava com um personagem de Stardust, daí acho que a WWE peca bastante nisso. A gente tem que esperar aí pra ver como eles vão levar isso daí. Quem sabe, na verdade, só vou colocar o que o Guilherme falou. Ele disse que eram 2 plataformas, na verdade são 4 plataformas. Xbox One, PS4, PS3 e Xbox 360. Não, eu não disse plataformas, eu disse gerações. Geração, plataforma. Primeira geração. Blá, 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 blá. Blá, 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 blá. Pois é. Então, assim, só reafirmando. A gente sabe que a expectativa é muito grande para esse jogo, né? A WWE vem colocando muito em suas redes sociais, no próprio site da WWE, que esse roster vai ser o maior roster de WWE já feito em toda a história dos games da WWE. Então a gente tem que esperar mais um pouco. Eu acho que ainda essa questão do menu que já apareceu e que vazou não é verdadeiro. A gente tem que esperar mesmo, porque ainda estão refinando ainda, né? Não tem nada de certo ainda, né? Sobre quem vai estar, sobre quais batalhas vão ter, se vai ter luta histórica, se vai ter lendas históricas no jogo. A gente ainda está muito cru ainda pra gente tentar descobrir, assim, ao léu, simplesmente tentar adivinhar que de repente vai aparecer tal personagem ou tal lutador em especial no jogo. Mas
eu tenho uma boa impressão de que esse jogo vai ser um jogo totalmente revolucionário e vai ser, entre aspas, a melhor versão do jogo dentre todos esses últimos que foram lançados, né? 2012, 2013, 2K14 e 2K15, né? Vai ter bastante elementos dos 4 jogos, né? Sendo colocados nesse jogo novo, né? Eu espero pelo menos que algumas coisas sejam refeitas, né? Como a questão do Cat Finisher ser colocada, o Make a Finisher que foi tirado em 2015, né? E outras coisas mais. Mas eu acho que pro futuro vai vir uma coisa boa aí, pelo menos é o que eu espero, né? Bom, o Diogo comentou essa parte aí da questão do aumento do roster, coisa e tal. Acho que o Matheus ele é mais... Acho que ele vai poder falar melhor do que ninguém. Mas essa questão do aumentar o roster, aumentar a jogabilidade, aumentar aquela coisa dos gráficos, e às vezes perder aqui, perder ali, como o Diogo mesmo citou, perder o modo criar finisher e coisa e tal. Vocês acham que isso acaba tirando um pouco da essência do jogo? Ou esse ganho de gráficos, de jogabilidade, acaba, entre aspas, maquiando essas ausências? Na verdade, assim, os jogadores de hoje em dia, eles acabam prezando muito graficamente. E eu não acho errado, até porque quando a gente teve o 2K15, a gente teve o primeiro jogo para a nova geração. Então, os produtores da própria 2K e da Visual Concepts, que foi quem desenvolveu as capturações de imagem e tudo mais, eles ainda não conheciam, no caso, a potência total do hardware, né? Então, seja para a nova geração, porque para a antiga, venhamos e convenhamos, né? Só tivemos algumas mudanças, tivemos alguns rosters a mais ali, tivemos o Who Got NXT e o 2K Showcase, mas de resto a gente não teve mudanças significativas, né? Agora, na nova geração, a gente ainda não tinha como saber o que o console poderia fazer. Até onde ele poderia chegar, o que é diferente hoje. Então hoje você teve jogos, bons lançamentos este ano, né? Nós tivemos o Mortal Kombat X, nós tivemos The Witcher 3, nós tivemos agora, ontem mesmo, o Batman Arkham Knight, 2 jogos que despontam como jogos do ano e que já mostram o que o console pode estar fazendo, né? A nova geração. Então eu acho que assim, você ter um jogo bem feito, graficamente e mecanicamente na jogabilidade é, assim, primordial hoje, né, no mundo dos games. É claro que, infelizmente, a gente já conhece alguns jogos da WWE, a gente sabe o número de glitches e bugs que isso tem, né? Quanto mais jogadores você coloca, né, quanto mais lutadores você coloca durante a partida, você sabe o que pode acontecer. Sempre uma perna voando pra lá, ou algumas coisas parecidas com isso, né? Os caras flutuando. Mas eu acho que, assim, uma coisa que os fãs pedem é que se a gente for ter um roster grande, que não seja repetido, ou seja, não ter o que aconteceu no 2K15, não ter 4 Randy Ortons, não ter 3 Big Shows, ter 2 Chris Jericho, 2 CM Punk, 3 Hulk Hogan, esse tipo de coisa que a gente não quer. A gente quer um roster, mas um roster especializado e diferenciado. Um lutador ser diferente do outro. Se você quer duplicar um dos lutadores, você coloca uma tier diferente e não 2 lutadores iguais. Pelo menos essa é a minha opinião. Uma coisa que a gente não gosta, pelo menos eu não gosto, é esse tipo de coisa, entendeu? De ter os lutadores tudo igual. Pelo menos essa é a minha visão. E quanto à criação, eu acho que isso realmente faltou e pecou muito. A gente tinha uma liberdade muito grande dentro dos outros WWEs, principalmente o WWE 2K14. A gente tinha uma liberdade tremenda com as criações e a gente perdeu muito no 2K15. Algumas coisas foram melhoradas, como o logo, a criação do logo para a nova geração apenas, mas a gente perdeu todo o resto. Então, Create Arena, Create Finisher, Create Story, que a gente gostava bastante, porque a gente tinha as cutscenes para poder trabalhar, e agora a gente não tem mais isso. E a gente espera que retorne no WWE 2K16. Isso aí, cara, eu concordo bastante. Eu ia falar essa parte do que eu senti mais falta nesse WWE 2K15, que foi principalmente o modo história, né? O story, que daí a gente ia lá, baixava o negócio e jogava. Isso eu senti muita falta porque a gente podia falar que isso ampliava um pouco a vida útil do jogo depois. Porque esse WWE 2K15 eu jogo modo carreira, chega um momento que aquela carreira tem que acabar, daí tem o outro modo que eu jogo, aquele modo também acaba. O modo história, esse que a gente baixava,
ou fazia a própria história, aquilo ali não tinha fim, tu podia fazer quantas vezes tu quisesse com personagens diferentes. Acho que concordo com o Matheus aí que a gente perdeu muito a questão de criação nesse WWE 2K15. Mas falando em questão de jogabilidade e gráficos, acho que jogos como o WWE 2K, WWE, jogos da WWE em si, é um tipo de jogo que tem que, digamos, prezar pelo gráfico, porque tu tem que mostrar um lutador, o lutador, que é aquele cara, tem que apresentar do jeito mais perfeito que tu consegue naquela plataforma, sabe? Diferente de um jogo que não precisa ter isso, como os jogos indies fazem hoje em dia. Mas acho que tem que haver também um equilíbrio entre a jogabilidade e o gráfico. Não pode ter um gráfico espetacular e ter uma jogabilidade muito ruim. O Guilherme salientou muito bem isso aí, né? O Matheus também salientou muito bem. Uma coisa que eu senti falta também, que o Matheus não falou, que eu acharia interessante que pudesse voltar, além de todos esses modos que ele já falou que não deram muito certo, seria o modo GM, né? Que é um modo que nos jogos antigos era muito usado, até antes do Creatia Finisher, né? Creatia History, né? Era um modo que era muito usado, muito utilizado pelos jogadores e os jogadores adoravam, né? Então eu senti muita falta também desse modo GM, né? No qual você poderia escolher entre as brands, né? E montar as lutas de acordo com os pensamentos de um general manager, né? Daria um quê a mais de como é que eu posso dizer assim? Daria uma visão maior, né, do negócio, entre aspas, né? Dava para o jogador uma visão maior do negócio, né? Então eu também senti falta disso. Sobre a questão gráfica e questão de jogabilidade, como o Guilherme já falou, vou salientar também. A questão gráfica tem que andar junto com a questão da jogabilidade, né? Se os dois não trabalharem juntos, não tem como ter um jogo espetacular, né? Para mim, o melhor jogo dos dois que já foram lançados pela 2K foi o WWE 2K14, que foi o que conseguiu salientar melhorzinho a questão de jogabilidade e gráficos, né? O 2015 ele melhorou muito na questão gráfica, mas a questão de jogabilidade caiu demais, então isso acabou atrapalhando. Fora a questão do modo carreira, que eles lançaram para os consoles atuais e não lançaram uma DLC. Não, a gente vai lançar uma DLC para os consoles antigos para eles também viverem essa experiência de montar um lutador e viver uma carreira como se fosse um lutador da WWE. Então, eu senti falta isso da 2K, essa falta de, digamos, de respeito com os jogadores dos consoles antigos. Eu jogo Xbox 360, então eu me senti muito ofendido por isso. Porque eu geralmente compro os jogos da WWE. Quando lança, 4 dias, 3 dias depois, já tô comprando, porque eu dou muito valor aos jogos da WWE. Não só porque sou fã, mas porque eu vejo a evolução dos jogos, entendeu? Eu jogo desde muito tempo atrás. Desde a época que eu jogava no Super Nintendo, o Super WrestleMania, cara. Na época que o Hulk Hogan era um pedacinho de pilha amarelo ali. Então, se eles pensassem um pouquinho mais, talvez... pensasse um pouquinho mais no pessoal que joga os consoles mais antigos, talvez eles teriam até mais sucesso e um pouco mais de visão dos jogadores do que eles têm hoje, mas é coisa que eles têm que melhorar para esse jogo agora, porque senão vai decair mais ainda do que já decaiu aos anos de 2015. Tem um ponto que os consoles novos não tem que os consoles antigos têm, que é o modo de jogo do NXT, que daí também é uma coisa que não tem na geração atual e tem na geração antiga. Então eles preferiram fazer um modo especial, um modo exclusivo para a geração anterior e um modo exclusivo para a geração atual, sabe? Foi esse o pensamento deles, na minha visão. E uma coisa também que é legal a gente avisar, é que você comentou do modo GM, que na minha visão, o modo GM foi substituído pelo Universe, que foi implementado dentro do SmackDown vs. Raw 2011 e aos poucos foi melhorado. Mas realmente no modo GM, por exemplo, no 2008, que eu gostava de jogar bastante, que era aquele 24/7, a gente tinha muito mais opções como General Manager do que como no Universe. O Universe muitas vezes ele age sozinho, vamos dizer assim. Enquanto no modo GM, você podia fazer qualquer tipo de alteração sem alterar a história se você não quisesse que alterasse. Entendeu? E realmente, na questão do My Career, muitos inscritos, inclusive do meu canal, falam que,
foi mancada 2K não ter colocado o My Career. Eu só vejo que, assim, no mercado de games, se eles não colocassem nada de diferencial para a nova geração, o jogo não ia vender tanto, entendeu? Porque o jogo ele já não vendeu o que era esperado para a nova geração. E se ele não tivessem colocado algo diferente, realmente não teria chamado a atenção. Já não chamou tanta atenção, mas não teria chamado tanta atenção assim. Mas realmente eu acho que poderia ter lançado depois uma atualização, uma DLC que pudesse dar o gosto para os jogadores da Old Generation, que eles poderiam tá podendo postar e ver, nossa, eu posso jogar, posso criar um lutador e fazer uma carreira com ele. Isso realmente é divertido. Tanto é que eu já joguei, tô jogando na terceira vez já o modo carreira. E algumas coisas são repetidas, infelizmente, mas algumas coisas a gente consegue fazer de maneira diferente. Pelo menos essa é o que eu penso sobre esse modo carreira. O Mago Sinistro tá andando por aí? Tá andando por aí, cara. Logo mais ele vem aí com mais uma aventura aí. Você só fica ligado lá que daqui a pouco chega mais uma aventura dele. Beleza, então pra gente, digamos assim, colocar entre aspas, fim nesse assunto do 2K16, quais são as esperanças de vocês para relação próximos anúncios, para próximos nomes no roster, enfim, quais são as esperanças para o que vem no futuro sobre WWE 2K16? Olha, as minhas esperanças, assim, sim, sem falar de roster que a gente já comentou e tudo mais, eu acho que, assim, o retorno de muitos estilos de lutas que eles tiraram, grande número de estilos de lutas eu gostaria de ter de voltas, aquelas opções extras que a gente podia estar colocando nas lutas na hora que, um pouco antes de começar, e eu acho que, assim, de tudo que a gente falou, os modos de criação. Eu gostaria muito que os modos de criação estivessem de volta. Como a gente já ressaltou nesse negócio do modo história, o que eu mais espero que volte, principalmente para esse jogo, porque ele sempre vem com esse negócio de lançar um roster maior a cada jogo, mas é como o próprio Matheus falou, que eles lançam um roster maior com 3 John Cenas, com 2 Chris Jericho, e isso eu não levo muito em consideração porque eles sempre falam que vai sair um roster maior e eles dão essa mancada aí, mas eu espero sim que voltem esses modos de jogo como história, que venha coisas novas também, porque a gente sempre quer ver coisas novas nesse tipo de jogo, e que... me faltou agora o que eu ia falar. Tá, segue aí, é isso aí. Assim, no meu modo de ver, tudo que já foi salientado aqui é o que eu espero, né? Os modos de jogo antigos que saíram, né? Alguns modos de jogos novos, né? O modo GM, que eu acho que falta muito para dar uma amplitude maior ao jogador. Por favor, WWE, põe o modo carreira, por favor. Atende meu pedido. E assim, no geral, o que eu espero é um jogo bem dinâmico, com bastante ação, logicamente de preferência que dê pra quebrar o ringue, porque eu já tentei de todas as formas quebrar o ringue no 2015 e não consegui. Por favor, WWE, também dê uma olhada nisso, por favor. E cara, eu só espero que seja um jogo bom, cara. É só o que eu espero, que seja um jogo excelente, maravilhoso, de preferência com um roster único, sem 2 Big Shows, sem 10 Chris Jericho, sem 15 Brock Lesnar, por favor, tá? Bom, agora, como a gente já encerrou essa parte de WWE, eu queria perguntar sobre as outras franquias, vamos dizer assim. O jogo, eu acho que mais conhecido, assim, que não seja da WWE, que saiu para consoles, no caso foi PlayStation 2, foi o Impact 2008. E eu queria saber de vocês o porquê as outras empresas não investem mais em jogos voltados para a própria empresa. A AAA parece que lançou em 2012 ou 2011, algo do tipo, um jogo, mas assim, é muito esporádico o que acontece de uma outra empresa lançar um jogo. Vocês acham que é o quê? Que seria a falta de interesse do público, ou a empresa não tem interesse, ou até mesmo falta alguém para produzir esse jogo? Seria isso?
Eu imagino que seja falta de produtores mesmo, alguma empresa que se interesse. Então, seja 2K. Se você pegar as empresas grandes hoje, então se você pega a EA, você pega a Ubisoft, ou se você fizer alguma coisa específica então da Sony, se você pegar algo da Microsoft, a Bethesda, a Square Enix, né? A Nintendo não, porque a Nintendo não produz esse tipo de jogo, mas se você pega algo desse nível, são poucas as empresas que têm interesse em fazer esse tipo de jogo. Isso já foi dito, tá? Muitas vezes. A 2K pegou, né, depois da TAQ, e ainda assim não deu muito certo logo no começo. Eles ainda precisaram de algumas coisas que a TAQ já tinha, para depois, né, fazer o próprio jogo deles sem implementação de mais ninguém. Mas eu ainda acho que a falta de produção seja a ponta principal. E tirando, como você disse, a Triple X, que seria uma empresa mexicana, que lá no México você não vê algo desse tipo, né? Você não vê uma produtora de jogos, então que possa subsidiar uma produção desse jogo, né? Então você não vê na TNA, como você disse, antigamente tinham grandes nomes na TNA que poderiam gerir, mas hoje a gente sabe que a TNA muitas vezes está atrasando até o salário dos caras, então gastar fazendo jogo é meio complicado, né? Agora, eu acho, né, no meu ponto de visão, que falta alguém para produzir esses jogos. Esse é o único motivo. Cara, eu acho que falta tanto pessoas para produzir esses games quanto vontade das empresas em fazer esse tipo de game, sabe? O da TNA, eu cheguei a jogar o de Play 2. E ele, em questão de jogabilidade mesmo, ele perdia muito pros jogos da WWE daquela época, sabe? Acho que se eles se preocupassem um pouco porque muitas produtoras têm a preocupação em jogos de esporte, principalmente lançar de ano a ano, lançar um jogo, como é o FIFA, como é Madden, NFL, como é o NBA 2K também, eles têm essa preocupação. Eu acho que se uma empresa pegar e se concentrar, fazer um jogo um jogo bem produzido, com bastante tempo, não precisa ser feito num ano, acho que pode sair alguma coisa boa. E na minha visão, 2 empresas que poderiam ganhar mais, não digo chamariz ou coisa do tipo, mas notoriedade? Que teriam mais potencial de venda, digamos assim, seriam a Ring of Honor, que está crescendo agora com essa questão da Destination America e de ir pra Destination America, e o Lucha Underground, que vem ganhando muito espaço em questão de ser uma série, sabe? Acho que essas 2 empresas teriam um grande potencial no mundo dos games de wrestling. O Lucha Underground ia ser espetacular se tivesse um jogo, cara. Ia ser muito legal mesmo. Ia ter que ter um modo história. Eu vou concordar também com o Guilherme, né, com relação a isso. Teria que ter produtoras dispostas a fazerem, né, os jogos, e teria que ter também dinheiro, porque assim, na verdade, o jogo da TNA não vendeu tanto, não por causa de falta de divulgação, mas não vendeu tanto porque na época a TNA não era tão grande como ela é hoje. Ela não dava tantos ratings como hoje ela já dá, um pouquinho demais de ratings. Não tanto, né, por conta de ser gravada e bababá. Então, assim, foi 1,5 milhão, né, 1,5 milhão de cópias que foi vendido do TNA Impact, foi lançado em 2008. Então, assim, é um jogo que não tem uma jogabilidade muito boa, né, e talvez também por isso não tenha atraído tantos fãs, né, pela falta de entre aspas, de histórias interessantes dentro do jogo, porque jogador tinha bastante, tinha o Christian Cage, Booker T, o próprio Sting, então de lendas, entre aspas, estava bem cheio, mas para quem comprou o jogo, quem adquiriu e vê a diferença, se for fazer uma comparação, acho que não é nem dita de comparação, né, com o WWE2K15, mas o WWE2K15 ele caiu um pouco de produção em relação ao 2K14, né, em questão
de jogabilidade, mais jogabilidade que propriamente questão gráfica do jogo. Então, assim, a gente tem que ver e esperar, no caso do 2016, que venha um negócio melhorzinho, questão de jogabilidade, né? Gráfico tá bom, mas dá pra melhorar, né? Questão de modo de jogo, como a gente já tocou também. E, cara, é isso. Cara, mas eu acho que assim como o Matheus mesmo falou, a TNA ela perde muito hoje por causa que ela já não conta com tantas pessoas de renome no roster dela. O cara mais conhecido é o Kurt Angle. Como o Diego mesmo falou, antes tinha o Sting, tinha o Booker T. Antes, pra mim, eles tinham muito mais potencial de venda se fosse fazer um jogo com o mesmo roster que eles tinham naquela época. Fazer hoje seria muito mais vendável, digamos assim, sabe? Só uma pergunta. Então, na época de 2008, o Jeff Jarrett ainda era o dono, o boss da porra toda na TNA? Era o boss. Era o cara. Então, a gente pode esperar futuramente um jogo da GFW, sendo assim muito audacioso? Eu acho que depende muito dos nomes que a GFW conseguir puxar pra dentro da empresa. Eu acho bem complicado. Teria que esperar bastante tempo, mas tem que esperar dar uma crescida no negócio pra daí ver, pra pensar em fazer um jogo depois. Até porque depois de quantos anos de TNA foi lançado um jogo, né? Tem que ver isso também. Realmente. Seria bastante audacioso, né? Pelo Jeff Jarrett fazer um jogo da GFW e fazer sucesso, né? De repente bater lá, bater de vendas com o WWE2K16, esse é um negócio engraçado, né? Até. É aquele negócio, né? Fazer jogo hoje muita gente faz. A questão é você conseguir conciliar a criação com o sucesso, que muita gente não consegue, né? É o jogo prestar. Exato. Não, às vezes não é nem o jogo prestar, mas assim, muitas vezes tem problema com divulgação, com o marketing do jogo, às vezes o preço. Então, por que muitas vezes o jogo consegue um jogo indie? Existem diversos jogos indies que tem uma jogabilidade muito boa, o jogo é muito bom, mas por um problema de marketing não consegue sair dali, não consegue sair daquele nicho de divulgação. Então ele fica colocado apenas para algumas pessoas, entendeu? Então a Steam, por exemplo, ela tem um número de jogos indies muito grandes. A Steam que foi a plataforma pela qual o WWE 2K15 foi lançado, e inclusive é hoje a maior plataforma de jogos de computador, né? Então, para quem busca algum jogo de PC, se você não achar na Steam, meu amigo, pode ter certeza que aquele jogo tem algum problema. E você não ter aqueles jogos dentro da... você ter aqueles jogos dentro da Steam é uma divulgação já muito grande, mas você precisa de outros meios, você precisa de marketing, você precisa de anúncios. E quando que, por exemplo, a WWE, quando que ela anuncia os grandes jogos? Anuncia nos seus próprios programas. Anunciou agora na E3, que foi uma boa estratégia, porque a E3 é a maior conferência de games do mundo, né? Tem a Gamescom na Alemanha. A BGS, por exemplo, que é aqui no Brasil, que é a maior conferência da América Latina, nunca teve um WWE, pelo menos eu nunca vi um WWE na BGS. E eu vou na BGS desde 2012, que foi a primeira que teve em São Paulo, eu fui na BGS 2012, 2013, 2014, pretendo ir em 2015, nunca vi um jogo da WWE lá. Então talvez o meio de marketing, a divulgação, os anúncios sejam algo que precisa ser grande para poder fazer o jogo dar certo. Beleza, então. Agora vamos voltar agora um pouco mais pro nosso convidado da semana, né? E, Matheus, a gente queria perguntar primeiro como é ser um gamer que foca bastante em wrestling. A gente sabe que é um segmento um tanto quanto... que os gamers não costumam dar bola, e você foca bastante no wrestling. Como que é fazer os games de wrestling, coisa e tal? Olha, eu vou ser bem sincero que assim, quando eu criei o meu canal, era aquele negócio. Eu criei com um hobby e criei com as ferramentas que eu tinha naquele momento. Então, tanto é que eu demorei cerca de 6 meses para eu postar a primeira gameplay de PlayStation 3. Porque eu não tinha placa de captura, eu não tinha um PC que rodasse um sistema de edição tão bom quanto o que eu tenho hoje. Então é assim,
Hoje eu vejo que WWE alavancou muito o meu canal. Então não foi só assim o jeito com que eu falava, os métodos de narração, a galera começou a gostar bastante. Hoje, se você pesquisar WWE 2K14 no YouTube, o primeiro vídeo que vai aparecer é meu. Então eu saí disputando com muitos gringos, né, um conteúdo que não tinha brasileiros que trouxessem. Você, às vezes, tinha o David Jones fazendo um vídeo ou outro, você, às vezes, tinha o Engiléo da Consoles e Jogos Brasil trazendo um vídeo ou outro, mas nunca alguém ali que fizesse aquilo direto como eu comecei a fazer, mostrando modos de jogo, mostrando as minhas intenções, mostrando o que eu gostaria de ter dentro da empresa e tudo mais. Então eu acho que falta, né? E por isso que muitos canais surgem querendo fazer WWE e às vezes eu coloco o espaço do meu próprio grupo, que eu tenho um grupo de inscritos no Facebook, da fanpage, eu libero para essas pessoas, né, muitas vezes são adolescentes, às vezes crianças que querem começar um canal no YouTube e trazem o WWE como opção. E geralmente eu deixo aberto o espaço para que eles façam isso, para que a comunidade do jogo possa crescer. Então não fico naquela, não, só eu tenho que fazer WWE. Não, eu prefiro que muitas pessoas vão e façam WWE, justamente porque assim a comunidade do jogo vai crescer. Então eu acho muito mais viável esse companheirismo, esse compartilhamento, porque hoje é o que é a internet, é o compartilhamento de tudo, entendeu? Então, na minha opinião, cara, é bacana, mas ao mesmo tempo também é cansativo, porque querendo ou não, assim como qualquer outro jogo, uma hora você enjoa daquilo, né? Dificilmente você não enjoa, tá? E muitas vezes eu quero trazer outros estilos de jogos e muitas vezes a galera cobra, entendeu? A galera acaba cobrando os jogos de WWE, então eu acabo dando prioridade para eles. Então, pelo menos, hoje em dia, por exemplo, são pelo menos de 2 a 3 vídeos de WWE por dia no meu canal. Cara, eu queria te fazer uma pergunta assim em relação ao jogo da WWE pro PC que eles lançaram agora nesse ano. O que tu achou? Eu vi que tu reclamou um pouco, eu também percebi isso de quando dava os primeiros golpes da luta, aqueles que eram que tem que apertar o botão e depois girar e tal, esse negócio. Sim, assim, o Chain Wrestling. Ele é bem travado, não é? Eu vi que tu falou isso. Tu acha que isso é porque ele foi mal produzido, que ele foi colocado assim muito rápido? O que tu achou disso? Eu não achei que ele foi mal produzido, entretanto eu acho que ele não foi otimizado totalmente para computador. Então você precisa ter um computador muito bom para que você possa rodar aquilo com gráficos no máximo, para que aí você não tenha problema. Tanto é que no começo deu os lags lá, ficava travando e tudo mais, mas eu tive que fazer o quê? Eu diminuí a quantidade de pessoas na arena, né? Então o público, a crowd, eu tive que diminuir para cerca de 10%. E chega a ser até engraçado porque tem várias cadeiras vazias nessa situação. Mas eu tive que fazer isso porque senão eu não iria conseguir jogar de uma maneira rápida. Mas o meu grande objetivo de ter pego o WWE 2K15 para PC foi realmente a questão dos mods. Porque tem muitos mods, então, como eu mostrei mesmo, o Sheamus com a skin nova. Aquele do Sheamus ficou bem maneiro. O próprio Daniel Bryan com o cabelo comprido também. Teve algumas outras coisas que eu mostrei. Já tem o Stardust numa espécie de Cody Rhodes. Então, foi mais pelos mods mesmo. Então, criação de arena, teve criação de estilos de combate. Eu achei bem bacana nesse sentido. Mas não é algo que eu faria de novo. Não é algum jogo que eu pegaria de novo. Porque pra mim não valeria a pena você... Até porque eu já tinha pra PS4. Então pra mim não valeria a pena por esse contexto. Mas pra quem não tem um PC bom e não tem console, aí vale a pena. Aí eu acho que vale a pena. Eu vou fazer uma pergunta, não tem nada a ver com o WWE. Uma pergunta que eu vou fazer de uma discussão que aconteceu na tua página do Facebook.
sobre o Mortal Kombat X. Você acabou tirando as gameplays do Mortal Kombat X por falta de view. Você acha que foi pela questão do pessoal gostar mais de WWE ou porque o pessoal achou que Mortal Kombat X não deu aquele ímpeto que geralmente os jogos da WWE que tu coloca no teu canal costuma dar de views, essas coisas? Na verdade, foram uma série de motivos, né? O principal foi pelas views, mas as views baixas foram por quê? Assim como muitos outros jogos no meu canal, quando eu não faço WWE, o jogo já não é igual, né? As visualizações já não são iguais. Poucos jogos fizeram sucesso no meu canal que não fossem WWE. Um exemplo foi o UFC, que tinha uma rentabilidade de views muito boa. Mas o Mortal Kombat foi os seguintes motivos. Quando começou, eu demorei um pouco pra começar o modo história, demorei acho que cerca de 3 dias, mas ainda assim a galera tava vendo. Então eu fazia os modos histórias e mostrava outras coisas, como as torres, mostrava algumas outras coisas como assim, fazia lutas online e tudo mais. E a galera até via, só que o que acontece? Eu mostrava as DLCs também, mostrei DLC do Goro, mostrei do Jason, que pegou bastante visualização, um vídeo com o Montalvão meu, onde a gente jogou online, deu às vezes até mais visualizações do que daria um My Career de WWE, por exemplo. Mas o que acontece? Na época que eu tava fazendo o Mortal Kombat, o meu canal pegou um strike indevido, já, assim, graças a Deus já foi selecionado em cerca de 10 dias, mas esses 10 dias foi tempo suficiente para todos os outros canais que traziam Mortal Kombat trazer o conteúdo na minha frente. Então fez com que quem assistia Mortal Kombat em outros canais acabou assistindo também, acabou já assistindo nos outros. Então, não queria assistir no meu, porque, isso aqui eu já vi. Então, acabou não dando a mesma, como eu vou dizer assim, a mesma prioridade como dá em outras gameplays, como por exemplo de WWE. Então eu acho que foi por conta disso, entendeu? Eu acho que o strike, né, acabou fazendo com que eu ficasse pouco tempo, porque eu só podia postar vídeos com menos de 15 minutos, até 15 minutos. Os modos histórias geralmente eram de 20 a 25 minutos, então eu acabei demorando mais pra trazer. Quando eu voltei a trazer, a galera já não acompanhava mais do mesmo jeito. Então eu acho que foi por conta disso, entendeu? E o apoio, cara? Como é a questão do apoio? Você tem muito apoio, não só dos fãs, quando eu digo apoio, mas assim, de uma loja especializada, de algum site? Certo tempo atrás eu tinha visto uma parceria com o Wrestling PT que você tinha feito. Como é que anda essa questão de apoio? As pessoas andam te apoiando, não só os fãs, mas tipo como que eu posso dizer? O corporativismo, enfim. Na verdade, assim, né? Às vezes, para algumas lojas, parecem não ser tão rentável eles acabarem fazendo parcerias com YouTubers, até porque muitos deles não conhecem os YouTubers. Entretanto, hoje eu não tenho parceria, a única parceria de site que eu tenho é com o Mercadão Wrestling, que muitas vezes eles fornecem produtos para mim, para que eu possa fazer unboxing e indico, entendeu? Até porque eu já comprei muitas coisas lá e sempre indiquei, inclusive. O pessoal da Wrestling PT, hoje, a gente tinha um projeto que acabou não dando certo, mas eu continuo deixando os links deles na descrição, porque eu acompanho bastante coisa por lá, né? Inclusive sou amigo pessoal do dono da Wrestling PT. E o que acontece? Em questão de lojas, eu acho que vai mais do youtuber ir atrás do que eles virem até mim. Só que pra mim hoje não compensa. Por quê? Porque eu não trago algo específico no meu canal. Então, por exemplo, vou dar um exemplo pra vocês. O Montalvão, que é um parceiro meu do canal, um amigo também pessoal, ele tem no canal dele quadros de games em TCG. Então, o Pokémon TCG, ele fazia o Yu-Gi-Oh! TCG. Então ele tinha parceria, na verdade ainda tem inclusive, com a Solo Sagrado, que é uma loja especializada em TCG.
Então, ele tem parceria, a Solo Sagrado disponibiliza lá para ele as boxes lá de cartas e tudo mais, e com isso ele faz os unboxings, faz ali a divulgação da Solo Sagrado e tudo mais. A menos que tivesse alguma loja hoje, seja em São Paulo, né, no estado de São Paulo, seja em algum lugar que realmente fosse de WWE, fosse de conteúdo de wrestling, aí eu poderia tentar uma participação, poderia mostrar os vídeos e falar, ó, meu canal aqui é o maior que tem em relação a esse conteúdo, a galera assiste, esse é o número de views, se você me dá o equipamento e tudo mais, a gente pode alcançar X visualizações, fazer todo um planejamento. Mas como pra mim não é viável, né? Eu vejo inclusive às vezes muitos adolescentes conversando, que estão começando no YouTube ainda, que, não, eu tenho que fazer parceria com uma loja, porque eu preciso de jogo, que não sei o quê, e não são assim que as coisas acontecem, entendeu? Mas hoje eu penso, às vezes, em fazer parceria com alguma loja, mas no momento não seria algo agradável ao meu canal. O que seria uma parceria para mim rentável hoje? A parceria que eu tenho, por exemplo, com o Mercadão Wrestling, que eles disponibilizam um produto para mim, eu faço o unboxing, faço a divulgação e a galera vai para lá e acabam comprando as coisas por lá. Eu acho que essa é a questão que para mim de divulgação e de troca, né, dessa maneira. E tem a network que apoia, né, afinal de contas ela é que paga no final do mês, mas, né, tem diversas outras coisas que a gente que dá para conversar, que dá para fazer parceria, mas que para mim no momento não é rentável, entendeu? Por isso que eu não vou atrás. Assim, Matt, tu acha que um dia tu espera viver de YouTube, assim, porque tu tá fazendo faculdade, né, no momento? Sim, sim. Tu pretende viver de YouTube um dia ou tu vai se concentrar na faculdade e depois conseguir um emprego e seguir no YouTube ao mesmo tempo? Na verdade é justamente o que tá acontecendo hoje, vamos dizer assim, porque eu trabalho hoje, entendeu, com o YouTube, faço faculdade e amanhã, inclusive, eu começo a trabalhar em uma empresa na área de marketing digital. Marketing e mídia digital. Então, o que acontece? O que eu quero, se algum dia eu poderia viver do YouTube, eu acho que sim, até porque eu conheço pessoas que vivem de YouTube, só que eu acho que é um risco, entendeu? Porque amanhã, se o YouTube acaba, você sai com uma mão atrás e outra frente, entendeu? Porque você não tem carteira assinada, você não tem nada de benefícios que se você trabalhar numa empresa, vamos dizer assim. Mas, né, é uma coisa que dá para ser feito. Tá? Não vou mentir, dá pra viver de YouTube sim, existem inúmeras pessoas que vivem. Eu acho que no momento pra mim hoje não tem como, tá? Mas o que eu aprender na faculdade, né? O que eu conseguir na faculdade, eu quero usar pra melhorar no YouTube cada vez mais. Essa é a questão. Só fazendo um complemento aqui da minha pergunta, assim, a gente sabe que as federações nacionais de wrestling, elas vivem um momento muito ruim, assim, no Brasil, e trazendo isso pro teu canal, já que tu concentra o teu assunto principalmente no wrestling, na WWE e em outras federações, tu acha que isso seria viável só com esse conteúdo centrado em wrestling? Eu sempre tento deixar bem claro pros meus inscritos que eu falo assim, o meu canal não é só de WWE, nem nunca vai ser só de WWE. O meu canal é de games. Eu apenas uni o útil ao agradável. Eu sempre gostei, assim, desde que eu comecei a assistir WWE, que foi em 2005 que eu comecei. Eu sempre gostei, né? Em 2008, em 2007, que foi quando eu comecei a jogar o jogo, eu também me apaixonei pelo jogo. Então eu falei, posso unir o útil ao agradável. Então, por meu canal ser um canal de games, eu acabei, né, trazendo o WWE. Mas a questão do wrestling no Brasil hoje, assim, se você falar pra mim que se eu tenho vontade de ser um lutador, cara, eu acho que qualquer um que assiste hoje, né, já pensou em fazer parte. Mas eu acho que o wrestling, ele vive nessa situação muito mais pelos fãs aqui no Brasil, que acabam não incentivando e não apoiando tanto do que, né, porque não tem aparições, vamos dizer assim.
É claro que o professional wrestling dentro do Brasil não é a mesma coisa que é nos Estados Unidos, nem nunca vai ser. São esportes diferentes, né? Aqui, o wrestling nos Estados Unidos é o que é o futebol aqui, vamos dizer dessa maneira, né? É que nos Estados Unidos a gente tem uma diversificação de esportes muito grande. Então a gente tem o wrestling, a gente tem o MMA, a gente tem o futebol americano, o basquete. Inclusive, né, o próprio MMA aqui no Brasil é muito mais elevado do que o próprio wrestling. E é engraçado porque o wrestling surgiu muito antes do que o MMA, pelo menos aqui no Brasil. Mas, né, eu acho que assim, tudo que eu puder fazer pra ajudar, eu ajudaria. Só acho que não no contexto do meu canal, porque meu canal não é de wrestling, o meu canal é de games. Mas eu trago conteúdo de wrestling porque eu gosto. Tá? Mas agora você falar que é por conta do que o meu canal é de wrestling, não, aí não é. Eu gosto muito de wrestling e por conta disso eu trago pro meu canal. Mas isso não significa que meu canal é de wrestling. Meu canal é de games e eu trago games de wrestling também, entendeu? Antes do Diogo fazer a pergunta dele, agora que você falou, Matos, sobre essa questão do Pro Wrestling ser bem mais antigo que o MMA, eu preciso dizer isso. Diogo, segura a pergunta aí. Eu só preciso dizer pra vocês, quem estiver ouvindo, procurem dois senhores, Carl Gott e Billy Robinson. Depois procurem um senhor chamado Satoru Sayama, vulgo Tiger Mask. E aí depois vocês vêm me falar da onde saiu o MMA, tá? Pode continuar, Diogo. Foi legal isso aí. Matheus, é o seguinte, deixa eu te fazer uma pergunta assim, em relação ao teu canal, mas assim, mais pessoal em si. Se você fosse fazer um canal, digamos assim, você perdeu o seu canal, vai fazer outro canal do zero e a WWE não existe mais, não tem mais como fazer mais jogo. Qual jogo ou o que você traria pro seu canal se você tivesse que refazer o Mets Gamer BR? Nossa, cara, é uma pergunta realmente difícil essa, porque isso nunca me passou pela cabeça, cara. Mas eu vou dizer que eu acho que eu continuaria focando na questão dos jogos de esportes que eu tenho tentado trazer. Então, o próprio UFC, FIFA e tudo mais, mas eu acho que eu realmente não sei dizer pra você se teria algum jogo específico que eu faria de novo, entendeu? Porque, como você disse, é uma posição caso WWE, sei lá, aconteça de não ter mais. Mas é difícil, é realmente bem difícil. Mas eu acho que eu tentaria trazer uma variação de jogos bem grande, tá? Agora, falar que a WWE não existiria mais, aí eu acho muito difícil a gente conversar a respeito dessa situação, mano. Porque aí eu acho que eu perderia muito do público que eu conquistei. Vamos dizer dessa maneira. Muito do público que eu conquistei veio por WWE, ficou no canal por WWE. Então eu acho que eu só conseguiria eu não sei como que eu conseguiria esse público de novo. Então não sei como seria a situação se eu não tivesse WWE no meu canal. Bom, então acho que é isso. A gente encerra agora a discussão da semana. Primeiramente, agradecer ao Matheus, que se disponibilizou aí pra estar participando com a gente. Cara, brigadão mesmo, de coração. E a gente deixa esse espacinho aqui do final pra você fazer o seu merchan aí, passar o canal, coisa e tal. Bom, eu primeiramente agradeço vocês pelo convite. Tá? Sempre bem bacana a gente discutir esse tipo de coisa. Acho muito louvável essas coisas. E gostaria de agradecer aí, depois, se possível, passar todos os contatos de vocês para que eu possa tá disponibilizando lá no canal também. E para quem quiser acessar aí, ver gameplays de WWE, de outros games também, não só WWE, mas também outros games de esporte, games de ação, de aventura e tudo mais, vocês podem estar acessando o youtube.com/MatsGamerBR, MATTHS GamerBR, beleza? Só acessar lá, tem vídeo, tem cerca de 6 vídeos ou mais ou menos por dia, beleza? Só acessar lá que vocês vão poder estar assistindo e tudo de graça. Valeu, também nos despedirmos agora dos nossos analistas também, o Diogo Rodrigues.
Muitíssimo obrigado a todo mundo que escutou a gente. Quero agradecer mais uma vez aos meus colegas de trabalho já de cadeira cativa, o Vitor Alves e o Guilherme Cruz, e agradecer também ao Matheus por ter dado essa presença ilustre pra gente aí e ter trazido um pouco mais de inteligência pro nosso pod aí. Até a próxima. E também o Guilherme Cruz. Aí, galera, valeu. Gostaria de agradecer a participação do Mets e agradecer o Diogo aí que tá com a gente de novo. E vamos lá, até a próxima. E não saiam daí, já já vem o terceiro bloco com o NBO Recomenda. Bom, galera, é isso. Vamos chegando aqui no terceiro e último bloco do Top Rope Radio dessa semana. E a gente vai começar mais uma edição do NBO Recomenda aqui no Top Rope. Edição de número 19. E na verdade, galera, hoje não vai ser muito recomendação de um combate, de uma série em si. Vai ser, na verdade, a recomendação de um serviço de streaming. O 24/7, que vocês já conhecem. Mas não é a WWE Network. Não é o NJPW World, que muitos conhecem também, mas sim um serviço que será estreado no dia 4 de julho, dia da independência americana, que será o NWA Classics. A National Wrestling Alliance, como a gente já tinha informado no NBO Wrestling, informou que eles vão lançar um serviço de assinatura de vídeo on demand, é o mesmo estilo de NJPW World e o WWE Network, mas esse serviço será chamado de NWA Classics. Ele vai estrear no dia 4 de julho e vocês vão poder acompanhar no nwaringside.com. A stream de assinatura está sendo reportado que vai conter lutas da coleção de Paul Bost. O Paul Bost, no caso, ele é um promotor muito conhecido dos anos 60, 70 e 80 na área de Houston. E essa coleção dele tem cerca de 800 horas de combates dos anos 60 até os anos 80. Para ser exato, do começo dos anos 60 até 1986. E assim, galera, quem gosta mais de nostalgia, coisa e tal, tem grandes combates que são, um exemplo, Harley Race versus Andre the Giant pelo NWA World Title, vai ter Ric Flair versus Teddy Taylor, Ivan Putski versus Abdullah the Butcher, Dilo Hernandes versus Ivan Putski, enfim, são vários combates, tem várias gravações até de Shawn Michaels nos primeiros anos dele de carreira, vai ter vídeos do Jake the Snake Roberts, até tinha aparecido alguma coisa aqui sobre acho que era o falecido Buddy Landel, eu vou dar uma olhadinha aqui. Caralho, perdi o link aqui, tá, deixa essa parte do Buddy Landel, você tira. Mas enfim, galera, ainda tem um combate muito interessante que é o $20 mil 2 Ring Battle Royal. 2 rings, uma Battle Royal valendo $20 mil, enfim. Essas são coisas que vocês podem ver assinando aí o NWA Classics. A gente ainda não tem a questão do valor. E se vai ter acesso a download ou coisas do tipo, mas enfim, é bem provável que não tenha. Mas a recomendação minha dessa semana é exatamente essa, o NWA Classics. Quem gosta aí dos clássicos do wrestling, gosta de ver um pouco de Dusty Rhodes, Ric Flair, Harley Race, Kevin Von Erich, enfim. Fica aí essa recomendação pra vocês, beleza, galera? Aí você bota a vinhetinha básica e eu volto encerrando o programa. Bom, pessoal, caralho, deu bem agora barulho de Facebook. Bom, pessoal, essa foi a 19ª edição do Top Rope Radio. Espero que vocês tenham gostado aí do giro de notícias, a nossa discussão da semana com o Max Gamer BR também. O NBO Recomenda, que trouxe algo diferente do que a gente sempre traz. E é basicamente isso. Queria agradecer primeiro todo mundo que escutou essa edição número 19. Deem um like aí no vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem nas redes sociais, fiquem ligados aí no nosso canal do Facebook, que a gente sempre vai ter outros quadros também, como o NBO, o pré-show, o Fallout. Vez ou outra a gente vai ter a cobertura, provavelmente a gente tenha no Slammiversary desse domingo, dia 28 também. E compartilhem também nas redes sociais esses vídeos, deem o feedback de vocês, comentem aí o que precisa melhorar, o que vocês acham que tá bom. Deem sugestões aí pra gente introduzir um novo quadro. Já deram a sugestão pra gente. A gente vai introduzir um novo quadro
semana que vem, mas vocês vão ter que ficar ligados aí pra descobrir isso daí. E é basicamente isso, pessoal. Meu nome é Vitor Alves e aqui eu me despeço desta 19ª edição do Top Rope Radio. Muito obrigado, até semana que vem.